Bom, essa é a aula 1 sobre ética e integridade em pesquisa. É uma apresentação que detalha e examina os conceitos de ética e integridade em pesquisa acadêmica e científica, com foco na necessidade e importância da criação dessas políticas institucionais no Brasil. O autor dessa ideia, né, é Jefferson Maynard, que é que vai servir de base para toda esta análise. Os conceitos básicos, né? Vai fazer a apresentação dos conceitos fundamentais de integridade na pesquisa, integridade científica, integridade acadêmica e políticas institucionais, com destaque para a importância da criação de políticas em agências de fomento, universidades e instituições de pesquisas. E se a gente for falar do contexto brasileiro, o que a gente tem aí no Brasil é que a ética em pesquisa ela tem sido enfatizada desde a criação do CONEP, em 1996, enquanto os conceitos de integridade já eles são mais recentes e menos explorados, né? Integridade, origem e definição. O termo integridade deriva do latim integritas, qualidade de ser, inteiro, definida como qualidade de quem é íntegro, honesto, correto, honestidade, probidade, estado que está inteiro ou completo. Em relação às suas dimensões, pode ser a dimensão de ordem física, psíquica ou moral, estruturando-se no plano pessoal ou profissional. Na atividade profissional, refere-se a um padrão de comportamento designado por boas práticas, estabelecido para todos os membros da profissão em causa. Uma perspectiva deontológica. Sob a perspectiva deontológica, a integridade é um modo de ser e agir independente de conveniências particulares e imune às pressões exteriores. A defesa da integridade é essencial para garantir o rigor e a confiabilidade da pesquisa e das publicações, bem como para manter ou restaurar a confiança acadêmica e científica. E esses termos, né, ética e integridade, eles têm uma relação. Contudo, não há um consenso sobre o uso dos termos ética em pesquisa e integridade em pesquisa. Alguns documentos internacionais consideram a ética como um elemento da integridade, né? Como, por exemplo, o The Concordat to Support Research Integrity. Nós temos a definição de Stenek. Stenek, em 2006, define a ética em pesquisa como o comportamento do pesquisador visto da perspectiva dos princípios morais e integridade em pesquisa como o comportamento do pesquisador visto na perspectiva dos padrões profissionais. A conduta responsável em pesquisa vai unir esses conceitos. Perspectiva integrada. Krav-Jar considera que a integridade não é um componente da ética, mas uma noção muito mais ampla que deve estar no centro de tudo que fazemos, de todas as decisões que tomamos. Aplicação prática. Na prática, instituições podem ter códigos com diferentes denominações, código de integridade ou código de ética, que atendem ao mesmo propósito. As discussões sobre ética e integridade, elas não buscam questões semânticas, mas sim destacar a falta de terminologia padrão para definir claramente o escopo ou orientação sobre a prática de pesquisa. Um trabalho antiético, ele carece de integridade, e qualquer trabalho que descumpra os critérios de integridade não pode ser considerado como um exemplo de prática de pesquisa ética. O autor desse verbete, ele considera que a ética e a integridade são noções distintas, mas elas estão interrelacionadas e que é benéfico associá-las. No Brasil, a ética tem sido associada à revisão ética e a integridade às boas práticas. Integridade na pesquisa, confiabilidade, né? Garantir a qualidade da pesquisa em todas as suas etapas. Honestidade, outra característica da integridade na pesquisa. Desenvolvimento, realização, revisão e comunicação de forma transparente, honesta. Respeito pelos colegas participantes do estudo, né? Sociedade e meio ambiente. Responsabilidade pela pesquisa, desde a ideia inicial até a sua publicação. Diversos autores e documentos utilizam o termo integridade na pesquisa. Segundo o The European Code of Conduct for Research Integrity, os princípios da integridade da pesquisa são apresentados acima, aí, alguns deles, 4. E a Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa indica que o valor e os benefícios da pesquisa dependem essencialmente da sua integridade, está correlacionado. Violações graves, segundo esse conselho, incluem fabricação de dados, falsificação, que é a alteração, omissão ou supressão de dados, o famoso plágio. Outras práticas que são inaceitáveis são a manipulação de autoria, o autoplágio, a citação seletiva, retenção de resultados,
influência indevida de financiadores, expansão desnecessária da bibliografia, né? Citar por citar, acusações maliciosas, adulteração de resultados, exagero da importância dos achados, atraso no trabalho de outros, abuso de senioridade para encorajar violações, aquela relação professor-aluno, né? Orientador, orientando, ignorar ou encobrir violações e apoio a periódicos que prejudicam o controle de qualidade, que a gente tem a questão dos periódicos predatórios. O que mais que a gente tem aqui na integridade científica como tópicos, né? Práticas responsáveis, adesão às práticas responsáveis de pesquisa é algo desejável. Tratamento ético, responsabilidade pelo tratamento ético dos participantes da pesquisa. Utilizar o termo de consentimento livre esclarecido, por exemplo. Rigor e honestidade, manter do rigor e honestidade durante todo o processo de pesquisa. Responsabilidade amplas, abrange proteção de participantes, publicação, propriedade intelectual e responsabilidades sociais. Bom, a integridade científica, então, ela refere-se à adesão às práticas responsáveis de pesquisa, que é o Responsible Conduct of Research. O pesquisador ele é responsável pelo tratamento ético dos participantes e pelo rigor e honestidade durante todo o processo de pesquisa. Abrange diversas preocupações enfrentadas pelos cientistas, como proteção de participantes, publicação científica, propriedade intelectual, conflito de interesses, colaboração, manutenção de registros, orientação e responsabilidades sociais e éticas. E o que seria essa integridade acadêmica? Ela envolve alguns princípios, né, como honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. Maynard inclui aqui a coragem. Honestidade, agir com transparência e veracidade em todas as atividades acadêmicas. Retomando, integridade acadêmica envolve esses princípios: honestidade, agir com transparência e veracidade em todas as atividades acadêmicas; confiança, estabelecer relações baseadas em credibilidade e fiabilidade; justiça, garantir tratamento equitativo e imparcial; respeito, valorizar a dignidade e as contribuições de todos; responsabilidade, assumir as consequências das próprias ações; defender princípios éticos mesmo em situações difíceis é o que nós temos de descrever como coragem. Integridade acadêmica, então, significa agir com os valores de supracitados aqui: honestidade, confiança, justiça, respeito e responsabilidade no aprender, ensinar e pesquisar. Estende-se a toda a comunidade universitária, docentes, pesquisadores, funcionários e estudantes. É importante para a reputação de um indivíduo e de uma universidade, né? Que nós temos o conceito-chave de toda essa aula. O International Center of Academic Integrity define a integridade acadêmica em termos de 6 valores fundamentais: honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. Ao assumir esses valores, a comunidade acadêmica cria ambientes onde a integridade é central. As origens da nossa noção atual de integridade acadêmica remontam aos códigos de honra acadêmicos dos Estados Unidos no final do século XVIII, o Honor Code. Inicialmente focada na honra individual, evoluiu para uma honra da universidade como instituição. A popularização do termo é atribuída a Donald L. McCabe, nos Estados Unidos, em respostas a achados sobre fraude e trapaça entre os estudantes. Ética e integridade no Brasil. O que a gente tem aqui nessa espinha de peixe, nessa linha do tempo? Nós tivemos o Brazilian Meeting of Research Integrity, Science and Publication Ethics, BRISP, ou BRISP, e o relatório Ética e Integridade na Prática Científica do CNPq, são dados de 2011. No âmbito do governo federal, a Controladoria Geral da União é quem coordena as atividades de promoção da integridade pública, focando na governança institucional e evitando desvios na administração pública, mas o próprio autor fala, né, que essa ação da CGU ela é mais, digamos assim, no âmbito administrativo, ela não é tanto numa integridade acadêmica, digamos assim. Plano de integridade. O plano de integridade exigido pela CGU refere-se mais a questões administrativas e de governança, e não algo mais voltado para a nossa pesquisa. Instituições brasileiras. Um levantamento em sites de agências de fomento e IES brasileira revelou que poucas possuem documentos explícitos sobre ética e integridade. Destaque. Destacam-se os documentos do CNPq, FAPESP e FAPERGS. Entre as agências, algumas universidades possuem código de ética, guias de boas práticas e guias sobre plágio, né? Algumas iniciativas pioneiras, 3 foram localizadas nesse estudo, né?
relacionadas à criação de uma política institucional de ética e integridade na Unicamp, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na UFMG, nesses anos aí, 2020, 2021 e 2022, respectivamente. Ou seja, a pesquisa sobre ética e integridade no Brasil ela é escassa. Política institucional de ética em pesquisa e integridade. O que é necessário, né? Essa política ser institucional de ética e integridade. Tem que se definir os objetivos, que é o conjunto de ações institucionais para promover práticas e criar um sistema de integridade acadêmica. Essa implementação sugere-se a criação de uma comissão e uma seção específica para a gestão da ética e integridade. Alguns documentos essenciais são o Código de Ética, guias de boas práticas, guia anti-plágio, uma política de privacidade e proteção destes dados, e abordagens educativas. O ensino da ética, né? Ethics Education, nos cursos superiores, ele é importante. E as instituições têm a responsabilidade de criar essas oportunidades de aprendizado, pode ser através de workshops, palestras. A implementação, então, dessa política pode levar ao desenvolvimento de uma cultura de integridade, melhorando a reputação da instituição de ensino superior e a qualificação das práticas. Sugere-se a criação de uma comissão e uma seção específica para a gestão da ética e integridade, com atribuições como a elaboração de documentos, ações formativas, campanhas de conscientização e canais para denúncias. É importante que os documentos sejam elaborados de forma participativa, submetidos à consulta pública e continuamente divulgados, avaliados e atualizados. A seção de integridade deve trabalhar em sintonia com comitês de ética em pesquisa e outras seções de gestão de integridade. A literatura sobre integridade acadêmica aponta duas abordagens principais: uma punitiva, de penalidades e monitoramento, e outra educativa, com ações para enfrentar deficiências e ensino de ética. Concluindo, né, uma síntese conceitual, o verbete apresentou conceitos básicos relacionados à ética e à integridade. Grande parte da literatura aborda a integridade pela via negativa, né, através de problemas e violações. A proposta de criação de uma política institucional de ética em pesquisa e integridade atua de forma positiva, desafiando as instituições a desenvolver ações para criar e fortalecer uma cultura de integridade. Os desafios brasileiros no Brasil ainda há um longo caminho a ser percorrido para efetivar políticas e práticas de integridade acadêmica e científica, bem como uma agenda de pesquisa sobre a temática. Afirmar a integridade como um valor fundamental é necessário.